Pode. Muito boa noite a todos. Boa noite. É bom estarmos aqui entre amigos. Fundamental a gente fortalecer a amizade como um fabuloso mecanismo de chegar ao amor. A amizade é um grande exercício de amor, né? Muito bom. Domingo de Páscoa, viemos falar sobre ressurreição. Os Espíritos falaram para Kardec que Jesus é nosso modelo e guia, então isso quer dizer que a ressurreição dele é uma inspiração para a nossa ressurreição também. Mas como é que nós vamos passar por uma ressurreição se a gente está vivo? Uma pergunta, não é? Não se trata aqui de pensar a ressurreição real do corpo, mas a ressurreição do espírito, a ressurreição simbólica, que nós somos todos chamados a participar. Precisamos pensar, para refletir sobre isso, o que é a morte espiritual, o que é a vida espiritual. Vida é movimento. Tudo aquilo que movimenta, vive. Tudo aquilo que paralisa, morre. Água parada, talento enterrado. Tudo que está parado é doença. Às vezes apenas espiritual e aos poucos também vai somatizando. Nós somos os que não aprenderam a lição de Jesus. Por isso que nós somos a classe de recuperação dessa escola. Então a ideia da paralisia, a ideia do chamamento ao movimento, ela é muito nossa, é muito para nós todos. Nós precisamos ver nisso o grande chamamento do momento, até porque nós vivemos a transição planetária e só se habilitará para a transição planetária aquele que fizer a sua transição individual. A transição externa depende da nossa transição interna. Então, para isso, realmente é fundamental que a gente estude a Páscoa, estude a ressurreição. Fundamental que a gente perceba isso. O que nos aprisiona, o que nos paralisa, é uma maneira muito ruim de lidar com os erros. Nós lidamos com os erros acusando, julgando e punindo. Não é assim? Em família não é assim? Acusa, julga e pune. Na escola não é assim? No trânsito, no trabalho, não é? Acusa, julga e pune. Por toda parte. Não é só no sistema policial, Ministério Público, Judiciário e Sistema Penitenciário. Essa é só a expressão mais evidente desse padrão infeliz. Por que padrão infeliz? Os levantamentos falam que no sistema carcerário o custo é em torno de 3 a 5 mil reais per capita. 3 a 5 mil reais per capita, se você juntar o custo também do Judiciário, do Ministério Público e das diversas polícias, para onde vai esse custo? Mas você gasta 5 mil reais por preso por mês para melhorar as pessoas. Não é bom isso? Seria. Melhora as pessoas? Essa nossa crença tem melhorado as pessoas? A punição tem melhorado as pessoas? Infelizmente não. Esse paradigma tem sido o paradigma da morte, tem sido o que nos aprisiona. Você lê nos romances espíritas e você vai ver que aquele que se julga prejudicado numa vida vai se transformar no prejudicador, no vingador, no atacante de uma outra vida. Isso nem precisa de muita outra vida, né? A gente percebe nas relações de irmãos, nós percebemos nas relações conjugais, nas relações entre povos judeus e palestinos. Essas vinganças, esse círculo de vinganças mútuas que nos faz alternar nessas duas tristes opções,
entre vingados ou vingadores, o que você prefere? Ser vingado ou ser vingador? No duelo, você prefere ser assassinado ou assassino? Responde. O que você prefere? Se só tiver essas duas alternativas, você fala, dá para ter alguma outra coisa no meio, por favor? Dá. Nós precisamos sair dessa crença limitante e paralisante, porque isso tem sido a nossa morte. E nós precisamos de ressurreição, nós precisamos nascer de novo. Somente aqueles que nascerem de novo entrarão no reino dos céus. Então, como lidar com os erros? Na última ceia, no contexto da última ceia, Jesus profetizou o comportamento de 2 discípulos durante o processo do final da sua missão. E esse profetismo, essa profecia de Jesus a respeito da atitude de 2 discípulos, ajuda demais a gente a pensar essa questão de hoje. Como eu tenho lidado com os erros? Se eu estou me paralisando com os erros, se eu estou me congelando, se eu estou morrendo com os erros. Nós costumamos ser seguidores do filósofo José Luiz da Atena, e com ele nós ficamos obcecados pela punição dos errados. E isso adoenta, espalha ódio, espalha veneno por todos nós. Claro que não é só ele, claro que é uma ideia que permeia tudo, como a gente já viu. O primeiro discípulo que Jesus previu como ele agiria no final da missão dele foi Pedro. Ele olhou para Pedro. Coloque-se no lugar de Pedro, Jesus na sua frente, ele olhando com profundo amor e compreensão para você e revelando a extensão da sua fragilidade. Olha que cena, Jesus revelando a extensão da sua fraqueza e dizendo para você assim: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo. Ainda essa noite, não é uma previsão para não sei quando. Que resposta você daria? Provavelmente a mesma que Pedro deu. Eu? De jeito nenhum nessa. Daí ele começou a apontar, pode ser ele, pode ser ela, pode ser, mas eu não, de jeito nenhum isso acontecerá. E Jesus silenciou. Nós sabemos como terminou isso, não é? Depois de preso, Jesus foi acompanhado de longe por Pedro. E algumas pessoas começaram a reconhecer em Pedro um acompanhante, um discípulo de Jesus. Você estava com ele, você estava com ele, você estava com ele. Falaram 3 vezes e ele negou 3 vezes. Quando ele negou a terceira, cantou o galo. Jesus, onde estava, virou-se e olhou para ele com a máxima condescendência, o olhar de mais amor que alguém pode imaginar. Não era um olhar acusatório, não era aquele olhar de eu te disse, eu te disse, eu te disse. Aquele que a mãe fala para a gente: leva o guarda-chuva, e a gente não leva, quando volta molhado, né? Claro que a previsão de Jesus era uma previsão única e exclusivamente de amor. Mas isso gerou que impacto em Pedro? É impossível a gente aquilatar. Mas que impacto gerou para ele quando caiu a consciência do erro? Deve ter sido um terremoto para ele. O segundo discípulo, quando ele ainda estava no meio da ceia, ele comunicou para todos: um de vocês vai me trair.
Eu acho que até agora eu estava fora do alcance da câmera, mas faz parte. Esse diretor de imagem. Vou demitir. E ele falou: um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram: seria eu? Seria eu? Seria eu? Eles ficaram apavorados com a perspectiva de um dos discípulos o trair. Como assim? Pensaram eles. João, que estava do lado do mestre, sussurrou para o mestre: diga-me quem é. E ele falou: é aquele que eu servir com um pedaço de pão. E ele serviu a Judas e falou para o discípulo Judas Iscariotes: o que você quer fazer, faça já. E ele saiu e foi efetivamente trair Jesus. A gente pensa um absurdo, mas os estudiosos mostram que Judas era apenas uma expressão do povo judeu. Todos eles pensavam o Messias como um libertador político-militar, que ia libertar a Judéia de quem? De quem? Do Império Romano. A Judéia era um país dominado por Roma, e eles queriam muito o Messias libertador político-militar. Eles tinham noção do papel de Jesus? Não tinham. Judas pensou: se ele fez as maravilhas que fez pelo bem dos outros, quando ele se vir encurralado pelas autoridades, imagina o que esse homem vai fazer. Vai paralisar todo mundo, vai ganhar o poder, todos vão lhe conceder o poder. Olha que pensamento. Mas era o pensamento de Judas. Ele também queria um Messias libertador político-militar, como todos os judeus do seu tempo. A questão a partir daí passa a ser como cada um desses dois discípulos exemplificam para a gente duas maneiras de lidar com o erro. Nós sabemos pelos relatos evangélicos como Judas lidou com o erro. Como foi? Ele aumentou a tragédia. Vocês já repararam como a gente aumenta as nossas tragédias? É a arte de apagar incêndio com balde de gasolina. Sabe como é que é? Tem gente que, colocado sob pressão, começa a surtar. Médicos sabem que não pode levar qualquer pessoa para assistir parto. Você está no meio do procedimento de parto, e a pessoa que veio assistir começa a dar mais problema do que a pessoa que está dando a luz, fica difícil. Às vezes tem que optar por quem vai assistir, e não é fácil. Nós, sob pressão, acabamos de ver como nós reagimos sob pressão. Veio a pandemia, que era um inimigo comum que deveria unir toda a classe política, toda a classe científica, todo o povo, todas as famílias em defesa da vida. Porque se a gente não se unir em defesa da vida, vai se unir para quê? E a gente se uniu. Sob pressão, as pessoas se revelam, as pessoas se mostram. Enquanto está tudo tranquilo, todo mundo desempenha um papel social. Mas na hora da pressão, na hora do risco, na hora da tensão, as pessoas se revelam. Judas, na hora da tensão, na hora da consciência do erro, quando ele percebeu a enormidade do seu erro, que os seus planos foram todos por água abaixo, ele tentou devolver as 30 moedas de prata para aqueles que o tinham corrompido. Não adiantou nada, eles não quiseram nem receber, ele atirou as moedas e depois se matou. Muita gente pensa no suicídio como solução, muita gente. Afinal, eu estou sofrendo, afinal, eu estou em tensão, eu tenho um sofrimento muito grande. Se eu morrer, o sofrimento vai passar. É muito comum que as pessoas pensem nisso.
Muito. Se não tivesse outro motivo, a revelação dos Espíritos já serviria para isso, para nos dizer que toda tensão, toda dor que você vive depois do suicídio não vai diminuir, ela vai ficar exatamente igual. E ao contrário, vai ser acrescida de uma outra dor, da dor de você ter tirado a própria vida. Isso torna as pessoas que se mataram indignas. Cada caso é um caso, nós não temos como julgar nada. Todas as situações de suicídio envolvem uma influência espiritual. E cada caso vai ser, essa influência pode se dar desde uma mera sugestão até uma dominação mental completa. Então o suicida pode ser vítima? Essa ideia do vitimismo não nos ajuda em nada. A influência espiritual só acontece quando a gente oferece sintonia. Mas sim, a influência espiritual pode chegar a um ponto de dominar a mente de uma pessoa, infelizmente. Da parte de Simão Pedro, como ele lidou com o erro, que não foi um erro pequeno, foi um erro tremendo. Como ele lidou com o erro? Você vai pegar um livro fantástico que é Paulo e Estevão, e você vai ver que nas pregações de Pedro, em todo o trabalho que ele desenvolveu no cristianismo primitivo, porque ele teve um papel central, ele era a referência, ele era o coordenador de todo o movimento do cristianismo primitivo. E é um papel extremamente delicado você ser chefe, você coordenar. A gente conhece isso, colegas nossos estão bem, são super amigos, mas quando conseguem um papel de chefia, muitas vezes mudam. Sabe com quem você está falando? E começa uma outra postura. Às vezes síndico de prédio. Um carguinho de nada, às vezes porteiro. Paulo Freire foi barrado uma vez pelo porteiro. Convite, por favor. Ele não gostava de formatura, mas umas estagiárias muito legais o convidaram e ele resolveu aceitar. E o porteiro, convite, por favor. Não tenho contato. O senhor vai querer dar uma dessa para cima de mim? Eu tenho 10 anos de porteiro. Vai querer entrar sem convite? Olha, eu nem queria estar aqui, moça. Mas é que as mocinhas são super, elas vão ficar chateadas. Olha, dá licença aí, deixa o pessoal que tem convite entrar, por favor. Aí ele falou, tá bom. Ia saindo quando apareceu uma da comissão de formatura super preocupada. Doutor Paulo, pelo amor de Deus, venha cá. Poder é uma armadilha terrível. Chico Xavier montou para si mesmo contra-venenos para não ser envenenado com a idolatria. Ele falava que ele não era Chico, ele era um Cisco. O apelido que ele dava para si mesmo, de Francisco, não era Chico, era Cisco, exatamente para se colocar numa posição contrária à idolatria, que era a tendência, porque uma pessoa que escreve 500 livros não é qualquer coisa. 500 livros fantásticos, menos ainda, estava muito próprio para ele ser um ídolo. Ele falava que se o espiritismo era uma carroça, ele era um burro. E contava muita piada contra ele mesmo. A mais conhecida delas foi aquela do avião que ele pegou e que estava com muita turbulência. Era um avião pequeno, meados do século passado. E quando a turbulência aumentou muito, todo mundo começou a gritar: "Valha-me Deus, pelo amor de Deus, me salve!" E ele olhou todo mundo gritando e falou: "Vou gritar também, e valha-me Deus!" E todo mundo gritando, desesperado. Aparece Emmanuel do lado dele. Está gritando por quê, Chico? Não, o negócio está balançando, caindo mala para cima da gente. Eu estou vendo. Mas está gritando por quê? Tem um padre ali atrás que está gritando também, vou gritar também. Não, mas a gente está em risco de vida, não pode gritar? Não pode ser que a gente morra? Pode.
Bonner falou, pode ser que morra, mas morra com educação. A Chico falou, até hoje não sei o que morrer com educação. Ele o tempo todo tirando sarro de si mesmo. Isso é o quê? É um contraveneno, é um antídoto contra a idolatria. Porque a idolatria é muito, muito, muito preocupante. Faça uma conta na música, só na música. Quantos ídolos da música morreram de idolatria? Ah, nenhum. Eu vou lá no atestado de óbito e não está lá, idolatria. Só que a Elis Regina falou que é muito difícil ser uma deusa para 40 mil pessoas no estádio e depois voltar para casa, bater e apanhar, e ser xingada e ser humilhada. E você vai ter uma lista enorme. Elvis Presley. Ah não, morreu de álcool. Morreu de idolatria, gente. Morreu de idolatria. Até planta que a gente rega demais morre por idolatria. Filho que a gente mima demais é idolatria. Tem gente que acha que o marido vai ser solução da vida da mulher. Olha que coisa. É idolatria. O que acontece com o Neymar, que aos 14 anos era arrimo de família, ganhava 40 mil reais. Eu não sei se alguém aqui ganha 40 mil reais. Se alguém aqui algum dia vai ganhar 40 mil reais. Aos 14 anos ele já ganhava isso. E aí inverte tudo. E o pai que deveria educar, ou os pais que deveriam educar, estão sustentando, estão comendo na mão do filho. Imagina, eu não sei, não vivi ali perto, mas deve ser muito difícil ser pai de um ídolo. Até hoje você vê as consequências. Simão Pedro, nas suas falas, nas suas pregações, constantemente lembrava a sua negação de Jesus. Esse era o antídoto que ele usava. Para que ele fazia isso? Para se situar. Porque ele é um agente de curas milagrosas. Simão Pedro fazia curas milagrosas, fazia grandes movimentos. Ele foi liberto da prisão por ação de um anjo. Os evangelhos descrevem que ele era um preso tão importante que ele foi colocado dentro de uma cela com 2 guardas do lado, algemados. Um algemado com um braço, outro algemado com o outro. Apareceu um anjo, as algemas caíram no braço dele, a porta se abriu e ele saiu e ninguém acordou. Ele passou por coisas maravilhosas, e quando você passa por coisas maravilhosas, o que acontece com você? Eu fiz, olha a coisa que eu fiz. Paula Fernandes, há um tempo atrás, teve os seus CDs quebrados por uma pessoa de uma certa religião, porque numa entrevista ela falou assim: não, eu sei que o fenômeno mediúnico existe, porque eu acordo de madrugada com a música, com a letra, tudo pronta. Então eu sei como é que são essas coisas. E aí as pessoas de uma certa religião promoveram, ainda era do tempo do CD, né? Quebraram diversos CDs. E ela não falou que ela era espírita, ela falou que apenas tinha certeza do fenômeno mediúnico. Nós precisamos entender como lidar com o erro e como promover o acerto. Você tem lidado com o erro e depois reforça a ideia da punição, da dor. Quem errou tem que ser punido. Isso para você e para os outros tem sido assim? Analisa a tua vida. Como você tem lidado com os erros? Os consultórios psicológicos, psiquiátricos e médicos estão cheios de magoados e culpados, porque somatiza. Culpa e mágoa somatiza. Está na origem de grande parte das doenças humanas. Tem sido essa a tua preferência? Analisa. Tenta ver se é possível mudar. Tem muita gente que com 50, 60 anos de idade ainda está se queixando do papai e da mamãe que gostava mais do irmão. Quanto tempo? Quanto tempo ainda vai ficar assim? Nós precisamos entender como lidar com o erro. Lida com o erro para ganhar em humildade
e se abrir toda uma perspectiva, porque o humilde aprende, o humilde se expande, o humilde serve, e o serviço é a coisa mais importante para a gente crescer espiritualmente. Servir em compaixão. Servir em compaixão. Segundo Jesus, esse é um grande caminho de expansão. E isso vai ser feito por quem? Pelo orgulhoso? Claro, pelo humilde. Atentem para a lição de Simão Pedro, mas atentem também para a lição de Judas. Porque se você continuar punindo o outro e punindo a si mesmo, quantas encarnações mais você vai precisar? Porque esse que você não se dá bem e não se reconcilia agora, sabe quem você vai encontrar em outras vidas? 10 alternativas. Reconcilia-te já com o teu adversário, disse Jesus. Já. Não é assim daqui a pouco, 10 vezes no cartão, é já. À vista. Agora. É para isso que você tem uma mãe, um parente, um irmão com quem você não se dá bem, um chefe, um colega de trabalho. Foram colocados juntos para se reencontrar e se reconciliar, para extirpar essa crença da punição, do julgamento, que é o mandamento mais difícil, talvez, de a gente aprender a fazer. Não julgarás. Mas e na prática o bem que a gente pode fazer? A partir daqui, além de lidar melhor com o erro passado, o que eu posso fazer de bem a partir de agora? Jesus, na Santa Ceia, quis deixar uma marca no coração e na alma dos discípulos, um símbolo para, tipo assim, sintetizar toda a doutrina dele numa imagem. Como assim? Sintetizar toda a doutrina de Jesus numa imagem? O que seria possível? Estava lá no meio da ceia, ele levanta, tira a túnica, fica com o dorso nu, amarra uma toalha na cintura, que é o símbolo dos escravos. Os escravos viviam com um pano na cintura, pega uma bacia de água e se ajoelha na frente de discípulo por discípulo. Para fazer o quê? Lavar os pés. Agora você abre um parênteses aí, imagina o que é um pé de discípulo. Tinha muito asfalto naquela época, muito chão de cimento. Imagina andar com sandália em terra, poeira, deserto. O que era o pé de discípulo? Como era considerada a atividade de lavar os pés? Era o último dos servos, era a última das atividades, era a coisa mais relegada para aquele tempo. E ele resolveu usar esse símbolo. Quando ele se ajoelhou e Simão Pedro viu o que ia acontecer, ele falou: não, o senhor não vai me lavar, o senhor não vai lavar meu pé, de jeito nenhum. Se eu não lavar, aquele que eu não lavar os pés não terá parte comigo. Aí Simão pensou e falou: Simão, então lava o corpo, a cabeça, lava tudo. Não, ele falou: o pé tá bom, calma. Esse símbolo reparte as nossas ações. Nós precisamos rever as nossas crenças e a nossa forma de lidar com os erros passados, com o erro que nós cometemos agora, mas também de promover acertos. É momento de você equilibrar como lidar com os erros e como promover acerto. E o acerto fundamental, segundo Jesus, é o serviço. É o serviço compassivo, é o serviço em humildade. Tem gente necessitada depois da pandemia? O que vocês acham? Um monte de gente enlutada. Primeiro luto, morreu gente próxima. Segundo luto, a pessoa sobreviveu, mas com sequelas. Algumas sequelas são muito pesadas, são muito dignas de um luto, muito difícil você trabalhar com essas consequências. E tem um terceiro luto econômico ainda, porque muita gente capotou economicamente com a pandemia. Tem gente necessitada?
Olha para a rua. Tem mais população de rua? Animal abandonado? Plantas que precisam ser cuidadas, porque dentro da nossa ordem de prioridade a gente vai abandonando. Quando era momento de contrário, de servir em compaixão. O amor cobre a multidão dos erros. São duas maneiras de lidar com o erro que Jesus nos deixa, especialmente na Páscoa. Lidar com o erro para a humildade e o aprendizado, esquecendo a punição que aprisiona e que escraviza, e lidar com a dor para servir. Acho que as lições são muito claras, né? Como diz Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Mas é isso que a gente precisa fazer agora, porque não temos muito mais tempo. Nós estamos no ápice da transição planetária e aqueles que morrerem agora não voltarão mais para o tempo de expiação e provas. Os que morrerem agora e forem aprovados, porque não é porque a pessoa morreu que ele vai ser exilado da Terra, eles podem voltar, mas já voltarão, se forem aprovados, já voltarão no processo de regeneração planetária. Mas para isso é preciso se abrir para o bem e libertar-se da culpa. Que as duas lições possam ficar no coração da gente, para a gente, cada vez que lidar com o erro, que encontrar uma dor, entender o convite para o aprendizado e para o serviço. Paz e bem para todos nós. Obrigado, Jesus. Enquanto as pessoas se posicionam, só vou deixar um recado. A gente tem livros de nossa autoria, por assim dizer. Quem nos inspirou falou que o nome não importa, então a gente fala que é de nossa autoria, entre aspas, e que estão sendo oferecidos para ajudar a fazer o Evangelho no lar, que é uma coisa fundamental, para ajudar a entender o que a vida está querendo ensinar a cada situação, e para nos estimular a transformação interior a partir da inspiração de Paulo de Tarso. Toda a renda líquida dos livros é endereçada para obras sociais. Se tiver interessado, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado por ter essa. Que bom, né? Escutar essas palavras, reconfortar nossa alma, aquilo que muitas vezes achamos que é erro, é o caminho do aprendizado, é o caminho para a luz, pois sempre somos conduzidos por mãos amorosas, a espiritualidade que cuida de cada um de nós. E cientes disso, vamos então neste momento unindo nossos corações, diante de tantas reflexões necessárias, e vamos mais uma vez nos unindo a Jesus. Juntos com o Mestre, vamos elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus do perdão. E vamos iniciando, vibrando pela paz, a paz no mundo todo. Que essa paz visite os países onde haja guerras, conflitos. Que essa paz visite os lares onde haja desentendimento. Dando um pouquinho de trégua, orientações. Pedimos também que essa mesma paz possa visitar os hospitais, onde encontramos irmãos enfermos, nas UTIs, aguardando as cirurgias ou se recuperando delas. Pedimos também, Senhor, pelos enfermos que se encontram em seus lares, portadores de doenças crônicas, que neste momento cada um deles possa receber
a visita de Jesus, médico dos médicos, aliviando as dores do corpo e curando as feridas da alma. Vamos pedindo pelos irmãos que vagam pelas ruas sem ter onde morar, passando fome, passando frio, que eles deixem de ser invisíveis aos nossos olhos para que possamos enxergar suas necessidades e que os bons irmãos nos fortaleçam diante dessas duras provas. Pedimos pelos idosos nos asilos, crianças em orfanatos. Vamos pedindo também para aquelas pessoas que em seus lares estão passando por momentos de crises depressivas, crises de angústia, de pânico e até ideias suicidas, vibrando por tanta gente que se sente solitária no meio de uma multidão. Pedimos, Senhor, pelos irmãos que se encontram aprisionados nos vícios de todos os tipos. Pedimos por aqueles que escolheram o caminho dos crimes, assim como nós também vamos vibrar pelas cadeias públicas e penitenciárias. Pedimos, Senhor, pelos desempregados que buscam uma maneira de sustentar os seus lares. Vamos vibrando também por todos aqueles irmãos e irmãs que recentemente retornaram à pátria espiritual. Assim como nós pedimos a consolação pelos seus entes queridos que choram de saudades, aguardando o reencontro com aqueles que amam. Vamos pedindo por todos os trabalhadores do bem, independente de crença ou de nacionalidade, nas casas de prece, de oração e de amor, ao redor de todo mundo. Assim como nós pedimos hoje, por esta casa, o Semente de Luz, que nos recebe e acolhe, pedindo por todos os trabalhadores, pedindo pela nossa dirigente, pedindo pelos nomes deixados na caixa de vibrações, que todos recebam muita luz. Vamos fazer uma vibração pelos nossos governantes e representantes, que possam ter a sabedoria de entender as necessidades da nossa população tão carente. Vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos. Vamos pedindo, Senhor, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos amigos e supostos inimigos. Vamos convidar a espiritualidade para que possam entrar em nossos lares. Neste momento, nós pedimos para que cada um daqueles que não puderem estar conosco na noite de hoje sejam abençoados, que recebam de acordo com as suas necessidades. E vamos mentalizando a nossa família, principalmente aqueles mais difíceis, porque esses são aqueles que mais precisam da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso amor e do nosso perdão. E por fim, Senhor, pedimos por nós mesmos, para que possamos ser instrumentos da vossa paz, apesar das nossas dúvidas e incertezas, que nós possamos, nessa hora, receber as bênçãos do mais alto, que descem nesse ambiente, como se fossem pétalas de flores luminosas, envolvendo o nosso corpo. É nessa hora que recebemos o equilíbrio de nossos pensamentos, a calma em nossos corações, o alívio das dores físicas. Vamos recebendo também o cuidado espiritual e nos deixando receber a paz de toda essa corrente espiritual que neste momento trabalha aqui na casa. Somos envolvidos, somos abençoados, somos cuidados. Como uma criança que recebe o carinho do pai e da mãe, o afeto do lar. E assim protegidos que nós estamos, mais uma vez nós agradecemos, Senhor. Agradecemos pela vida, por todas as experiências, agradecemos pelo amor que recebemos, agradecemos pela paz que estamos conquistando e que nós possamos continuar semeando o bem onde quer que estejamos, porque Jesus está conosco,
segura em nossas mãos. E por isso nós somos gratos. Com a prece que o Mestre nos ensinou, vamos então, mais uma vez, expressando nossa gratidão, recebendo as bênçãos e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.